Boa tarde, Lisandra. Boa tarde, meu amor, tudo bem? Tudo, e você? Como é que você tá? Bem também, graças a Deus. Analice Nicolau. Uma primeira pergunta, né, que a gente tem que fazer para que a pessoa automaticamente ela venha se apresentar. Quem é Analice Nicolau? Olha, Analice Nicolau é uma mulher sonhadora, uma mulher altruísta, uma mulher que gosta, né, de... Eu digo que não é nem de ajudar as pessoas, é se meter, né, para tentar ajudar de alguma forma. Mas assim, eu sou uma mulher empoderada, uma mulher que gosta de trabalho, que gosta de estudar, que gosta de desafios, né? E principalmente entende que a vida ela vem para mostrar, né, algumas coisas que a gente precisa aprender. A Analice, eu sempre falo isso, que sempre foi uma criança sonhadora e sempre batalhou pelos seus sonhos, sempre foi atrás. Mas nem tudo na vida são flores, né? E a gente sabe que a gente tem que se adaptar, melhorar, evoluir. E eu acho que a Analice, ela é um pouquinho de tudo. Eu digo que ela é um pouquinho de alegria, um pouquinho de amor, um pouquinho de saudade, um pouquinho de realizações. É uma mulher que não foge à luta, é uma mulher que vai para a batalha e enfrenta a batalha como tem que ser. Maravilha, na verdade é assim, né? De tudo isso que você acabou de descrever, quem é a Analice? Na verdade, as pessoas que já te seguem, as pessoas que já, né, conhecem um pouco da sua história ou até te acompanham pelas redes sociais, vê exatamente isso. Porque, na verdade, tudo isso que você falou era a ideia que eu tinha em relação a quem era Analice, né? Quem é Analice Nicolau. Muito Sim. Bom mesmo, de verdade. Analice gosta de projetos sociais? Muito, gosto muito. Acho que projetos sociais, eles são uma extensão, né? Eles precisam ser uma extensão nossa. Tanto que eu sempre bato, né, nessa tecla de quando a gente faz um trabalho social, a gente não tem que ficar mostrando para todo mundo, a gente tem que ir lá e fazer, porque é algo que está na essência, né, do ser humano. Eu acho que está disponível esse acesso para a gente, né, de poder levar adiante também um pouco do nosso conhecimento, um pouco... É uma troca. Então eu vejo a parte social como uma troca, que você leva um pouco do seu conhecimento e você também absorve, né, desse conhecimento também das pessoas. Pelo que eu entendi também, você acredita muito na lei da semeadura. Sim. Verdade mesmo. O projeto social, eu, por exemplo, eu tive a ideia de fazer esse programa, né, somente com mulheres, no qual eu agreguei um título, Mulheres Multiuso, ou seja, mulheres que fazem diversas as coisas ao mesmo tempo. Né? Uhum. E a gente se identifica muito com outras mulheres. Você falou algo muito importante a respeito de projeto social, que eu costumo dizer que quando a gente faz o projeto social é porque a gente gosta de pessoas. Né? E você é uma pessoa pública. No mínimo, você tem que gostar de pessoas. Analice Nicolau, você vê sem o público? Não entendi a pergunta. Você se vê sem o público, sem o contato físico com as pessoas? Sim. Eu digo que assim, eu vivi muito, né, isso de estar muito ali com o público durante o tempo que eu fiquei na televisão. Depois que eu saí da televisão, eu comecei a reaprender, né, as coisas da vida, comecei a reaprender como é viver, porque querendo ou não, foram 18 anos dentro de uma emissora, né? Verdade. Você acaba deixando de viver outras possibilidades também. Você se adaptou, né? E nesses últimos 5 anos, eu digo que foi uma desconstrução. A desconstrução daquela Analice que todo mundo via na televisão para essa Analice que está agora aqui falando com você. Então, e essa desconstrução, ela veio acontecendo nesses últimos 5 anos, que é o quê? Você estar ali no meio do público, saber que você faz parte desse público também, né? Então, eu falo muito sobre isso até nos meus atendimentos de mentoria, tudo, que é o quê? Você deixar o seu ego de lado,
né? E realmente ser você na essência. Então eu acho que eu comecei a ter essa visão também completamente diferente, que é o quê? Sair da televisão e se colocar no meio da população e ver realmente como a vida acontece, como a vida flui. Então, sim, eu me vejo longe do público, mas ao mesmo tempo eu me vejo pertencente a esse público. Maravilha, teve pessoas que quando ficou sabendo que eu ia entrevistar você, me perguntaram a seu respeito, e a minha visão que eu tenho em relação a você, eu vou deixar isso muito claro aqui nessa entrevista, é que você trata as pessoas tão de igual, né, independente do nome que você tem, sabe, da carreira que você construiu, você fala com as pessoas, comigo sempre foi assim, não é porque a gente está participando agora de uma entrevista juntas, e sim, comigo sempre foi assim, você sempre trata as pessoas muito de igual, e eu acho que isso é admirável numa pessoa que já tem um nome alavancado, já tem uma carreira, né, eu quero te parabenizar por isso. Obrigada, querida, obrigada mesmo, mas eu acho que é bem isso mesmo, né, nós não somos melhores que ninguém, e não é pelo fato de estarmos na televisão que nós vamos tratar as outras pessoas diferente. Isso foi uma coisa que eu aprendi lá dentro mesmo do SBT. Não é porque eu estava na frente das câmeras que eu tinha que tratar as outras pessoas de outra forma, bem pelo contrário. Só que isso eu acho que tem muito a ver, Sandra, com a essência, a minha essência é assim. Então todas as pessoas que me conhecem realmente... Já é natural, né? Elas sabem que eu sou assim. Maravilha. Você entrou num assunto que, inclusive, é até uma pergunta que eu quero fazer para você agora. Quando você começou e aonde foi? Quando eu comecei lá em Blumenau, Santa Catarina. Eu fui jogadora de handball dos 10 anos até os 19. Isso me ajudou bastante vamos dizer assim, a ter essa coisa, né, do profissionalismo, de sempre chegar na hora certa, sempre tratar as pessoas com educação. Por quê? Porque eu comecei de baixo, entendeu? Eu comecei passo a passo. Então, assim, eu trabalhava de costureira com a minha mãe, depois parei da parte de costureira, comecei a jogar handball, daí continuei os estudos, depois... de uma brincadeira que uma prima fez comigo, ela meio que duvidou que eu participaria de um concurso de beleza. Porque jogava handball, era meio, né, masculina, tudo isso. Só que eu peguei e fui, e ganhei pela simpatia. Meu Deus! Gente, primeiro porque ganhei pela simpatia, ganhei pela simpatia e pelo corpo, né, lógico, tinha um corpo de atleta. Então isso ajudou muito. E depois disso, daí vieram os convites para participar de comerciais, porque Blumenau, querendo ou não, lá é o polo industrial, né, das malhas. E daí comecei a trabalhar para empresas de lá, fotografei muito, até uma hora que eu disse assim, gente, não tem mais o que eu faço, o que eu possa fazer aqui. Eu preciso, eu sempre fui muito, vamos dizer assim, expansiva. Né? A minha mãe sempre falava, ela dizia assim, filha, você nasceu para voar, você não nasceu para ficar presa. Daí eu falei assim, então vamos voar. E com isso foram acontecendo todos os convites. Daí eu posei nua na época, sofri um monte de preconceito. Depois que eu posei nua, eu fui convidada para participar da Casa dos Artistas. Eu não era ninguém me conhecia. Então, assim, foi muito transformador e tudo ao mesmo tempo muito rápido, né? Porque isso me via o quê? Em 1992, vamos dizer, 92 até 1999, ali eu já estava posando nua. Em 2002, eu já estava participando já da Casa dos Artistas. Então, foi uma mudança muito rápida, né? E logo depois da Casa dos Artistas, eu recebi um convite para fazer um teste para o telejornal no SBT. E lá eu fiquei durante 18 anos. Então, assim, não parei nunca. Menina, as pessoas ouvindo a sua história, você veja bem, assim, porque é tudo muito modificador. Tipo assim, muito. Do nada, por exemplo. Quem olha para você agora e conhece sua carreira, agora vai falar que você era filha de costureira e costureira. Sério. Eu imagino que muita gente não vai imaginar. Pode imaginar que analista no coral era o quê? Sei lá, trabalhava em banco. Não. Ó, pra você ver,
Para você ver, o primeiro emprego que eu tive, porque foi assim, ó, eu trabalhei com a minha mãe dos 14 anos, tá? Dos 14 até os 19, na confecção que a minha mãe tinha. Minha mãe trabalhava com uma tia minha. De costureira, eu fui modelando, então eu trabalhava de costureira com ela e continuava modelando, ia para os concursos. Daí eu comecei, o que eu recebi eu ia investindo. Só que chegou uma época que eu falei para minha mãe assim: mãe, eu queria trabalhar fora. Daí ela falou assim: então vá procurar um emprego. Daí eu fui, procurei um emprego, eu trabalhei numa casa que era Casa Maier, o nome, se escreve Meyer, né, porque é alemão. Casa Maier, que era aquelas lojas em Blumenau que vendiam cristais, artigos da Oktoberfest para os turistas. Então você era vendedora? Não, eu era secretária, trabalhei de secretária e como é que se fala quando vai fazer serviço de banco? Que chama... Administradora. Não, que os motoboys vão fazer. Eu não era um motoboy, mas vamos dizer assim, eu ia nos bancos fazer todo o serviço da empresa dos bancos. Então, vamos dizer aí que era uma motogirl. Sim, mais ou menos. Só que sem moto. Só que daí eu trabalhei ali durante 9 meses. E o salário não dava nem para pagar o almoço. Entendeu? Não dava para pagar. Daí eu falei para minha mãe: mas ali mãe, você já tinha uma grande responsabilidade, porque você lidava com a... Então. Já muita responsabilidade. Só que daí eu cheguei para minha mãe e falei assim: mãe, não sobra nada. É para pagar o ônibus, é para pagar o almoço, né? E uma vez ou outra comprar uma peça de roupa. Eu disse assim: não, eu quero mais. Sim. Daí foi onde eu comecei a trabalhar mais ainda com ela ali e fui investindo. Fui fazer curso de maquiagem, fui fazer curso em salão de cabeleireira para arrumar o meu cabelo, para eu não precisar gastar em salão. Então tudo eu fui aprendendo para quê? Para me virar. E eu vou falar uma coisa para você, Alessandra. É a primeira vez que eu falo sobre isso, tá? Em alguma entrevista minha antes, eu acho que eu ficava sempre assim, eu vou falar... eu vou contar só uma parte, a outra parte eu não vou contar. Não, eu tenho que contar essa parte também. Sim, de fato, então, porque você é referência para muita gente. Mas as pessoas, a Analice, olhando assim, gente, lembrando que eu conheço a Analice já faz um tempo. Tive o privilégio de estar pessoalmente com ela. Uma mulher, assim, maravilhosa, sabe? De uma etiqueta, assim, espetacular. Mas quem vê você jamais imagina que você passou por todo esse processo para chegar até onde você está. Sim, passei com maior, assim, vou falar para você, maior orgulho, e eu sempre passei por tudo isso muito feliz. Eu acho que aí que está a grande diferença. Tudo que eu vivi na minha vida, por mais que foram momentos às vezes difíceis, desafiadores, que nem quando eu fui para o jornalismo, que eu tive que, né, ouvir muita, vamos dizer assim, muita besteira, muita, sabe, as pessoas falavam: nossa, mas como, né, ela vai apresentar um telejornal, ela já posou nua. Você sentiu diferença? Você sentiu diferença do tratamento que você tinha? Total. Só que eu estava tão focada e tão determinada a dar certo, a fazer acontecer, que eu nem prestei muita atenção. Depois é que eu fui vendo, né? Porque daí eu tive que olhar para todos esses traumas que estavam instalados dentro de mim para que eu pudesse fazer essa mudança de mentalidade também. Reconstruir. Isso. Tanto que durou 18 anos, né, meu amor? Foram 18 anos, eu vou falar pra você. Eu saí de lá no momento em que eu queria sair. Porque dentro de mim, eu já vinha num processo de autoconhecimento, então eu fui tratar traumas que eu tinha, traumas de infância, traumas de adolescência, que a gente vai guardando, engolindo, né? Preconceitos, tudo isso. Então, assim, e nós somos de uma geração que você sabe muito bem que mulher bonita não era inteligente. Não. Né? Não, a gente tinha, vamos dizer assim, tinha esse bordão, né? Que mulheres bonitas não eram inteligentes, então não podiam ser consideradas boas, né? Profissionais. Mas eu acho que eu consegui mudar isso. Eu consegui mudar isso para mim mesma, principalmente,
E eu consegui mudar isso também no ambiente de trabalho. Por quê? Porque depois disso nós fomos vendo que foram acontecendo várias mudanças para as mulheres também nos setores públicos, privados, e as mulheres começaram a ganhar mais espaço. Exatamente. Realmente, naquela época as mulheres elas eram tratadas como objetos. Né? Para você ser vistosa, você tinha que ser atraente, mas tipo, somente isso. As pessoas, elas não te consideravam inteligente naquela época, sim, vistosa. Sim. Né? Muito machismo naquela época, e eu acho que realmente você conseguiu mudar nessa visão. E sabe o que eu vejo nesse que eu estou me contando até o momento? Que eu acho que a chave do seu sucesso foi você olhar para você. Você focar em você e não esperar nada de ninguém. Porque atenção, pela trajetória que você está falando, você não pode esperar muito das pessoas que estavam ali ao seu redor. Atenção, porque elas duvidavam da sua capacidade. Mas você focou em você. Isso mesmo. E eu acho que esse é um convite, né, que a gente tem que fazer para todas as mulheres, porque muitas vezes nós queremos salvar o mundo, né? Salvar todas as pessoas que estão ao nosso redor, e nós não olhamos para nós mesmos. Então, assim, eu fui muito determinada, Por quê? Porque eu queria fazer essa mudança. Essa mudança já estava acontecendo dentro de mim, por isso eu conseguia, vamos dizer assim, verbalizar isso, né? Como você falou anteriormente, nós mulheres, isso lá atrás, 20 anos, 25 anos, nós sofremos muito com o machismo, porque nós viemos, né, dessa gestão patriarcal, de geração para geração, e começamos a mudar isso. Só que também, assim, a gente precisa, uma linha muito tênue, né, para não se perder também nesse caminho e olhar somente para si e não olhar para o outro, porque ele também precisa de ajuda. Você não mudou o foco, né? Não. Sabe, eu vejo você assim forte, porque Annalice, de tudo que você já enfrentou, julgamentos, né, preconceito, tinha tudo para parar. Desistir, jogar a toalha, não aguento mais. E vou falar para você, depois desses últimos meses que eu passei, né, e que a gente já vai chegar daqui a pouco nesse tema, também poderia ter desistido, mas aí é que eu vejo a diferença das mulheres fortes e das mulheres que estão aqui agora, né, ouvindo também essa entrevista, ou lendo, para elas entenderem que a força está dentro delas. Que a gente não é ir contra o homem, não é ir contra outras mulheres, não é ir contra a sociedade, mas ir contra e se questionar o tempo inteiro se isso é bom para você. Ou seja, acreditar no propósito. Isso, tem que acreditar no propósito. Precisa. Ai, de fato. Uma pergunta que eu vou fazer, e eu sei que você assim, desenrola muito bem, assim, ó. Como que é ter uma vida que requer de você várias funções? Casa, trabalho, como que você consegue administrar tudo isso? Não, eu vou falar uma coisa para você, que com a chegada, né, do meu climatério aí, dessa nova fase, né, da mulher, eu tô curtindo muito o ser dona de casa, o cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar de mim. Por quê? Porque eu fiquei durante 20 e poucos anos somente fazendo para os outros, né? Cuidando dos outros, tanto que os últimos 5 anos foram fazendo assessoria de imprensa, a parte de relações públicas, em que você enaltece mais ainda, né, o outro cliente, para ele chegar onde ele quer chegar. E eu comecei a observar que nesses momentos em que eu estou em casa, em que eu estou preparando uma comidinha, em que estou fazendo a faxina da casa, daí as pessoas dizem, Annalice, fazer faxina? Sim, faço faxina, faço o almoço, cuido da casa, entendeu? Isso faz com que a gente se reconecte com a gente mesmo, porque nós queremos tanto procurar as coisas fora, só que o verdadeiro amor, né, a verdadeira lealdade, cumplicidade está dentro do nosso lar. Então, se nós não transformarmos o nosso lar em um lugar de acolhimento,
nós nunca vamos conseguir nos reencontrar de verdade. E esse reencontro, ele acontece quando a gente começa a ser grato, principalmente pela hora que a gente acorda, pela hora que a gente vai preparar o almoço, está ali cozinhando. Eu tenho preocupações? Tenho, mas essa preocupação eu vou cuidar depois. Só que com toda essa aceleração que está na sociedade, a gente acaba entrando muitas vezes em looping e não consegue olhar para si. Verdade. Então, assim, praticamente você se conectou agora com a sua família. E outra coisa, é um lugar que você sabe que o retorno, né, a gratidão vai vir de forma espontânea, né? O seu esposo é grato porque você fez a coisa. Gente, coisa simples, mas você vê que você batalha tanto lá fora que às vezes nem o reconhecimento você tem. Eu costumo falar que a gente não pode fazer nada esperando nada de ninguém. Senão a gente fica frustrado. Agora, se vier o reconhecimento, tudo bem, né? Mas se não vier, é bom que você já não estava esperando mesmo, você não fica frustrado, né? Não, mas eu falo que o reconhecimento, daí vamos lá, né? O reconhecimento, você não pode esperar o reconhecimento de fora. O reconhecimento, ele é de dentro. Porque se você está esperando reconhecimento de fora, então você está esperando ser validado. E quando você fica nessa expectativa, você cria ansiedade. Por quê? Eu vou fazer porque o outro, e daí você fica aquilo ali e passa 1 ano, passa 2, passa 3, e o reconhecimento ele não vem de fora, ele vem de dentro. Você fica frustrado, como assim? Né? Sim, como não reconheceu, como não viu? Então eu acho que você esperar algo lá fora, através do seu trabalho, eu acho que você tem que fazer tudo com excelência, tudo bem. Mas tem pessoas que elas é delas, sabe? Da educação delas, do padrão delas, não reconhecer, ou às vezes acha que você fez até um bom trabalho, mas elas não voltam para agradecer, é delas. Né? Sim, isso mesmo. Então você realmente, e outra coisa, gente, muito importante falar, que o psicológico, a Annalise vai falar um pouquinho disso que eu quero saber, ela que trabalha com isso, o psicológico do ser humano, ele é fatal. E principalmente porque, assim, querendo ou não, nós temos, né, a parte racional e a parte emocional. Na maior parte do tempo, nós ativamos a parte emocional. Então, assim, vai pro trabalho, sai de casa, pega o trem, vai pro trabalho, chega lá, se estressa. Se você não estiver bem emocionalmente, né, estiver atento a cada detalhe, nós realmente entramos no fundo sem poço. Por quê? Porque se nós ficamos sempre naquilo, mas a pessoa está fazendo isso comigo, nós precisamos o quê? Para ter um emocional saudável, nós precisamos colocar limites. Então, limites é o quê? Eu sou dessa forma, eu ajo dessa forma, eu estou esperando que os outros me validem, peraí, tem alguma coisa errada. Eu estou esperando que o outro venha e elogie o que eu estou fazendo? Não, eu preciso fazer bem feito e que eu mesma elogie. Eu não preciso que os outros venham elogiar. Isso não é querer, vamos dizer assim, achar que eu sou melhor que todo mundo. Não, porque quando você está bem consigo mesmo e você tem essa conversa interna, e eu uso muito isso, né, da comunicação estratégica positiva. Antes da gente ter uma comunicação estratégica positiva para fora, para o outro, a gente precisa ter uma comunicação estratégica positiva para dentro. Porque se eu fico o dia inteiro, eu não sirvo para nada, eu tenho medo, eu não gosto disso, eu não sei fazer isso, eu não sou boa nisso, você já está criando uma comunicação negativa. Então, como mudar isso? Que traz consequências horrorosas. Né? Não, a gente se autodestrói. Eu vou falar por experiência própria, tá? Comecinho de abril, por aí, eu estava numa correria, mudanças aqui, tudo, de casa, mudança da empresa, mudança, né? Eu digo que de tempos em tempos eu vou fazendo grandes mudanças na minha vida. E mudanças muito significativas. Por quê? Annalise, mas eu sonho em conseguir uma casa gigantesca, tal. O trabalho que você vai ter para ter essa casa gigantesca já começa a deixar você desequilibrar.
Então, assim, por que não amar o que eu tenho primeiro, tá? Ser grata ao que eu tenho primeiro, para que isso reverbere e um dia essa casa chegue. Ou talvez no meio do caminho você vai ver que essa casa não era necessária. O que era necessário era você estar bem dentro de você, porque não adianta você sonhar com uma casa maravilhosa e dentro de você está um caos. O caos ele vai continuar independente do endereço que você mudar. Até então, porque você precisa estar bem contigo mesmo para poder administrar tudo isso, né, meu amor? Isso. Tem um ditado popular e um versículo que ele tem a mesma direção, né, que eu acredito muito. Se você não dá valor no pouco, você vai dar no muito. Isso, é isso né? mesmo. E só que assim, gente... eu aprendi, eu venho aprendendo isso no dia a dia, entendeu? Mas tem pessoas que elas não querem olhar para isso, entendeu? Elas querem o quê? Não, eu quero cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, e não tem limite. Então, assim, ou as pessoas começam, e principalmente nós mulheres, a olhar para dentro de nós e tentar entender o que está acontecendo realmente aqui dentro. E daí até vem, né, esse convite de Analice, mas por que você está falando disso agora? Porque eu estou passando por esse processo. Então eu consigo falar realmente o que eu passei. E me abriu, eu comecei a ter crises depressivas. Como que uma mulher, né, daí vamos lá, uma mulher que já trabalhou no SBT, que tem a empresa, as coisas um dia dá certo, outro dia não dão, eu fui caindo para uma crise depressiva e cheguei para o meu marido e falei, eu não sou depressiva, o que está acontecendo com o meu corpo? E pensamentos negativos, eu disse assim, justo eu que amo trabalhar com comunicação estratégica positiva, mas daí eu vi o quê? O aprendizado. Eu cheguei pro meu marido e falei assim, amor, você me apoia? Eu posso me jogar de cabeça? Ele falou assim, lógico, eu vou estar no seu lado. O que der e vier. Amiga, eu vou falar uma coisa assim, ó, eu entrei num processo que daí eu fui em psiquiatra, o psiquiatra olhou todos os exames, ela falou, não, você não tem depressão, mas você tá com um quadro aí da tireoide desregulado. Quando eu fui na ginecologista e no endócrino, os dois falaram a mesma coisa. A gente só vai poder olhar para o seu processo hormonal depois que a sua tireoide estiver regulada. Quando comecei, fui cuidando da tireoide, né? Para mim foi assim um desafio gigantesco, porque o que eu fiz? Eu tomei durante 12 anos, desde a época que eu tive síndrome do pânico em 2013, tarja preta. Então eu tomava, mesmo que seja pouco, 0,05 para dormir toda noite de Rivotril. Eu cheguei para a psiquiatra e falei assim, ó, eu quero parar de tomar. Ela disse assim, tem certeza? Eu disse assim, tenho. Eu vou falar pra você, foi 15 dias que eu andei, vamos dizer, no meu poço mais fundo que existia na minha mente. Depois que você parou de tomar a medicação. Isso, porque daí ela teve que fazer o quê? Esse desmame, ela teve que trocar por um tarja vermelha para que eu não sentisse tantos efeitos colaterais. E mesmo assim, eu senti. A minha parte cognitiva começou a dar problema, entendeu? Eu que sempre tive a parte cognitiva muito, né, acelerada, até por causa do jornalismo. O meu corpo já não estava mais respondendo como eu gostaria que ele respondesse. Eu emagreci em um mês 20 quilos. Agora eu já engordei já 15, então eu já estou sentindo já a diferença. Uma mudança. A tireoide já começou a regular e nesse meio do caminho a minha ginecologista chegou e falou, você entrou no climatério. E pelo fato de você ter tomado medicação durante esses últimos 12 anos, com certeza vai dar algumas coisas aí, vão surgir algumas coisas que você vai ter que prestar bastante atenção.
Alguns Então, hoje, efeitos colaterais por conta da medicação. Isso, efeitos colaterais, que eu digo que nem são efeitos colaterais, eu digo que veio como presente. Por quê? Porque antes eu estava num ritmo tão acelerado, tão frenético para fazer as coisas, que eu fui deixando a minha saúde em segundo lugar. Segundo, eu fui vendo que eu queria fazer tudo por todo mundo e não estava fazendo por mim. Não, calma aí. Pelo que a gente está entendendo, então, assim, se manifestou algo para te obrigar a olhar para você. Isso, é isso mesmo. E por isso, é esse o convite que eu estou fazendo para as mulheres. Por quê? Muitas vezes a gente vai, troca de remédio, daí eles colocam outro remédio em cima para a gente tomar e a gente vai apenas trocando, né? Sim. Só que a gente precisa o quê? Para entender realmente quando o nosso corpo, a nossa mente funciona, é ficar fora um pouco disso também. Lógico que eu não estou aqui aconselhando ninguém a deixar de tomar, mas procurar o especialista, e isso tanto o SUS como outros planos também, todos eles têm esse cuidado. Hoje em dia todo mundo tem acesso. Eu costumo falar, o ser humano ele padece por falta de conhecimento. Eu sei disso porque eu passo por uma situação aqui com os moradores da minha comunidade, o qual a gente briga diretamente a favor dos nossos direitos. Mas então, o SUS, ele tem sim acesso, né? Se a pessoa procurar se informar, ela pode ir lá cobrar os seus direitos em relação a vários tratamentos, inclusive para poder tratar desse problema que você enfrentou atualmente. Isso mesmo. Porque muitas mulheres, elas estão agora, né? Vamos colocar aí que seja de 45 até 55 anos. Muitas não estão parando para olhar para isso, e uma hora vai vir, entendeu? A resposta disso chega. Eu veio realmente como um freio. Então, assim, a vida está me mostrando uma outra perspectiva. Então, eu poderia muito bem, vou parar de trabalhar, vou parar disso, daquilo, né, como procurar... Não, peraí, se eu tenho esse conhecimento e esse entendimento, por que eu não posso ajudar outras mulheres? Sim, vamos dizer assim, muitas pessoas, né, não somente mulheres, mas nesse caso mulheres. Não somente mulheres. Tem o costume de deixa para amanhã. Analista Nicolau era assim, deixa para amanhã? Isso, amanhã eu resolvo. Eu tenho outras, vamos dizer assim, eu tenho outras coisas mais importantes, mas não eram. Todo mundo faz isso, cara. Só que o mais importante é o quê? Com todas as tecnologias que nós temos hoje, o que mais preocupa as pessoas hoje? Saúde mental. Tá? Então, se nós queremos buscar o equilíbrio pela saúde mental, nós precisamos fazer o quê? Em vez de colocar a nossa programação olhando para frente, olhando para dentro. Por isso que muito se fala, né? Muitos gurus, mestres falam que antes de você querer mudar o mundo, você precisa começar a mudança dentro de você. Sim, verdade. Então, nós mulheres, nós somos responsáveis, e os homens também, porque os homens, eu vou falar uma coisa para você, os homens passam por isso também, gente, a maioria do nosso público também é homens, tá? Então é importante escutar. Então, e é importante nós falarmos isso porque eles passam isso em silêncio. Eles não querem falar sobre isso porque sempre foi tabu. Isso que eu ia falar, gente, é tabu. Tem homem que, assim, sabe que tem algo de errado, não procura por receio, cara. E eu ia até falar, pautar isso agora, tem coisa, gente, que não dá pra deixar pra amanhã. Não dá, e assim, eu falo isso, eu sou casada, então eu tive agora, durante o meu processo, meu marido sempre no meu lado, somente nessa parte da saúde mental, porque eu tinha que estar com a saúde mental boa para poder procurar os médicos certos e saber como eu ia perguntar as coisas para eles. Então, assim, os homens passam por isso silenciosamente, e muitas vezes a mulher que está ali no lado, a esposa, também está passando, só que ela não sabe. E como é que ela vai apoiar o homem se ela não sabe nem que ela está passando? Eu costumo dizer que pra gente passar algo pra alguém, a gente tem que entender do assunto. Sim, tem que passar pelo processo. Tem que passar pelo processo, porque você, assim, que nem um ditado popular, não tem como um cego guiar o outro. Então é importante que as pessoas saibam disso.
né? Até então, porque todo mundo está sujeito a ter esse tipo de problemas, o qual você enfrentou, mas eu acho que, assim, o deixar para amanhã, ele causa danos, né? Eu venho de uma família problemática com saúde, ou seja, aliás, a minha família inteira tinha problema com diabetes, deixava sempre para amanhã, né? E diabetes a gente sabe que é hereditário, passa de família a família, né? E assim, meus pais não gostavam de médico porque não queriam saber. Então isso hoje eu vejo que é horroroso e a pior escolha, você não ir ao médico porque você não quer saber. Tem como você evitar bastante coisa. Sim, e eu acho que assim, diagnósticos, nós precisamos estar sempre abertos, porque nada vem por acaso para nós, né? E como você falou antes, isso veio realmente para mim como um freio. Por quê? Porque eu não estava olhando para minha saúde física, não estava olhando para minha saúde emocional, enquanto eu cuidava dos outros, entendeu? Então isso foi um momento do quê? De conhecimento, de você ter a sabedoria e ter o discernimento de dizer, eu preciso de ajuda. E foi isso que eu fui atrás. Eu vi que eu precisava de ajuda e fui atrás dessa ajuda. Só que essa ajuda não vai ser um amigo, não vai ser uma amiga que vai te dar. É você ir em profissionais certos e, assim, saber como perguntar para eles. Porque muitas vezes você vai chegar e falar, doutor, eu tô com tremedeira, não tô conseguindo raciocinar direito, tem os fogachos, tem isso, tem aquilo, só que não sabe expressar, porque a maioria das pessoas, elas travam na hora de comunicar, principalmente aquilo que faz mal para elas. Não, e outra coisa, por ser algo novo, ela realmente não entende, nem ela entende o que está acontecendo com ela. Como que ela vai passar para alguém, sendo que nem ela sabe, né? Isso mesmo. Por isso que esse e-book ele veio para isso, para trazer, vamos dizer assim, uma clareza, sabe? Da mulher olhar aquilo e pensar assim, opa, peraí que isso aqui está acontecendo comigo também. Como eu posso ajustar isso? Como eu posso melhorar? Quais são os cuidados que eu preciso ter? Verdade. Outra, porque como a gente estava falando, gente, quanto mais rápido você procurar um especialista, mais aumenta a possibilidade de você poder se entender, né? E buscar o tratamento necessário. Então isso é importantíssimo, né? Então, porque a gente sabe que, por mais que a gente ama a nossa família, a gente ama nossos amigos, ou que seja, você não consegue amar a ninguém se você não se amar primeiro. Né? Então é importantíssimo com que as pessoas venham entender, né? Agora vamos falar um pouco embora a gente já falou bastante, né, do e-book. Porém, gente, a Analice Nicolau, ela fez um excelente trabalho. Eu vou adquirir sim o meu, faço questão até tirar uma fotinha, tá? Eu vou adquirir sim o meu, né? E eu queria que você falasse um pouco desse novo trabalho. Outra coisa importantíssima para quem está escutando a gente, Analice, com quantos anos, né? Embora eu praticamente já tenho uma resposta, você pode começar a se preocupar com esse problema de saúde? Eu vou falar que até as meninas, né, vamos dizer assim, as adolescentes, elas já têm que começar a olhar para isso. Hoje a gente encontra muito, né, nas redes sociais, jovens, né, com perfis aí de 21 anos, 22, ajudando as mães, trazendo essa clareza para as mães. Mãe, tem que ir no médico, tem que fazer isso, porque isso que você está passando tem a ver com o seu climatério, tem a ver com a menopausa. Por quê? Porque muitas das mães que estão passando são da mesma, vamos dizer assim, a faixa etária que nós estamos, de 47, 48, e assim vai. E são mulheres que, foram à luta, entendeu? Saíram de casa cedo, foram batalhar, foram correr atrás das coisas para a família e não tiveram. Às vezes, gente, mulheres com essa idade, por exemplo, a sua mãezinha aí, ela não teve acesso a essas informações, porque naquela época eles não tinha. Eles não fazem ideia de como que era, né? Não, ninguém falava sobre isso, né? Era e ainda é tabu. Verdade. Porque quando nós vamos falar sobre isso, sobre a vida sexual da mulher madura, já vem cheia de preconceitos, de preconceitos. Sim.
Então, assim, é um convite para as jovens também, não é só para as mulheres que estão no climatério e na menopausa, principalmente para os jovens e para as jovens que podem estar ajudando as irmãs, entendeu? Todos as parentes. Por quê? Porque quando você traz isso, né, traz ao mundo essa clareza, fica mais fácil. Então, ela não vai deixar chegar no extremo, porque se eu tivesse olhado, e olha que eu sou uma pessoa que sempre fui muito para esse lado do autoconhecimento, né? Só que a gente entra naquela coisa do ego, de acha que sabe tudo, e no fim a gente vê que a gente não sabe nada. Ou às vezes você acha que as coisas só acontecem com o vizinho. Isso, e daí acontece com você, mas eu agradeço muito, 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 muito que foi comigo. E que eu tive pessoas no meu lado, e que eu posso contar na mão direita, que estiveram no meu lado, me apoiando e falando: Ana, não desiste, não desiste. Por quê? Porque se fosse talvez qualquer outra pessoa teria desistido do processo que eu passei. Porque é um processo que eu vou dizer que chega a beirar a loucura. Entendeu? Mas graças a Deus... faz ideia, né? O quanto isso prejudica a gente se por acaso não tratar. Imagina uma pessoa que está ali todo dia, acostumada a trabalhar a 100 por hora e começa a ter que frear como se fosse um caminhão desgovernado descendo uma ladeira. É algo muito forte. Então que esse algo muito forte venha para realmente a gente poder estar ao lado das outras mulheres, dos homens, para eles olharem para isso com carinho. Por quê? Dessa faixa etária para frente, a gente tem, vamos dizer assim, até os 40 e pouco você viveu um monte, né? Gente, agora você vai arrumar o que você etária viveu. Porque eu tive acesso à matéria, né? Lindíssima, tá? E eu acho importante para que mais pessoas venham ter acesso a esse book, né? Isso. E assim, não, é importantíssimo. Uma coisa também que eu queria te perguntar, uma curiosidade minha, Elisandra Couto. Isso veio te acatando assim com o tempo, aos poucos, ou assim, você parou do nada? Ou você veio sentindo, tem algo diferente, todos os dias tem algo diferente? Como que foi? Eu vou dizer pra você que eu acordei um dia e começou a girar tudo. Assim, começou do nada, veio com uma pancada. Do nada, do nada, começou a girar tudo. Eu não queria mais sair da cama. Eu sentia muita dor no corpo, eu não conseguia pensar direito. Então, assim, eu começava a pensar nas coisas, tinha lapsos de memória. Foi muito forte, Elisandra, porque... Gente, foi horroroso. Foi muito forte. E, assim, conversando com a ginecologista, ela falou: Ana, muitas mulheres passam por isso todos os dias e acham que estão ficando louca. Mas não é apenas o climatério chegando. Gente, você vê, olha o quanto é... E a gente não para pra pensar nessas coisas, né, Ana? Não Meu para, Deus, ainda bem que eu tenho você na minha vida. Porque, sério, menina, porque é o tipo de coisa que você não vai acordar de forma natural. Olha, vou procurar saber como que é isso aqui, não. Não, veio como... Eu digo que veio como um chacoalhe. Ou você acorda, entendeu? Para o que realmente é importante na vida, ou você vai viver no mundo da ilusão. Então esse chamado para eu olhar realmente porque a vida acontece, para realmente entender como as mulheres pensam, como as mulheres sentem, os hormônios que nós sentimos, e acolher isso com amor, que é o mais difícil, né? Porque a gente quer sempre estar bem, e não é sempre que a gente está. Só que a gente acha, não, nós precisamos ser perfeitas sempre. Nós não precisamos ser perfeitas, nós precisamos ser inteiras. Gente, aí é que está a diferença. Olha, isso é muito importante, até para a mulher que está mais ou menos nesse período, ou até para familiares próximos, porque você imagina uma mulher acordar nesse estado sem apoio nenhum, e as pessoas... E tem gente assim, gente, tem gente, infelizmente, que olha para você e fala: você tá doida. Não, tá. Todo mundo fala isso e fala assim: ah, você tá de mau humor, você não sei o quê. Eu assim, não. Só que daí o que acontece? Eu fui percebendo no meu dia a dia, e daí você
como eu falei, né, é um chacoalho que você recebe da vida. Eu pensei assim, comecei a olhar o que estava acontecendo ao meu redor. Então você vai sendo puxada para realmente ver o que vale a pena na sua vida, o que vale você gastar a sua energia, a sua preocupação, né? Então você começa a agir mais pontualmente, não mais naquela aceleração que estava antes. Então você se considera que hoje você está bem mais seletiva do que antes? Agora, seletiva? Menina, dá-lhe seletiva nisso. Agora eu tô adorando dizer não. Porque por mais que a gente precisa trabalhar, a gente precisa colocar dinheiro dentro de casa, a gente precisa comer, precisa, né, se alimentar, sonhar, tudo, só que a gente precisa estar vivo. E nem tudo vale o dinheiro, né? Por exemplo, nem dinheiro nem vale compra a sua paz. Não, e principalmente, eu vou falar uma coisa, dinheiro nenhum compra a sua saúde. Nada, é verdade. Eu já vi vários casos disso, então porque a gente tem várias referências também que tinha problema de saúde e tinha dinheiro, infelizmente, né? Do que adianta? Exato. Né? Não vou ser, sabe, eu não vou falar, não, dinheiro não é bom. Lógico que é bom. Não, é bom. Dinheiro é bom, a gente realiza sonhos, né? A gente vai, compra uma roupinha legal, come uma coisinha gostosa, paga a conta, mas entendeu? Paga suas continhas, né? Mas tudo tem um limite. Mas por quê? Porque a gente sempre ligado no automático, entra no looping. Quando você vai ver, já passou uma semana, já passou 2, já passou 1 ano e você não fez nada por você. Eu costumo falar, eu falo com minha esposa, eu tenho dinheiro para viver, não vivo por dinheiro não. É isso mesmo. Né? É isso mesmo. Mas, Alice, eu queria que você falasse assim, desse um recado muito mais do que importante, sabe? Para as pessoas que estão nos ouvindo agora. Assim, o quanto é importante que as pessoas elas venham se cuidar, procurar o seu e-book, primeiramente, né, gente? Onde acha, tá bom? Por gentileza. Gente, é inacreditável, porque depois ela vai falar o valor para você e você vai ver que, olha, você vai falar assim, dinheiro não compra a felicidade, porém que por R$ 9,99 você vai comprar. Não, você vai comprar a sua felicidade. A sua felicidade, a saúde. Porque realmente, gente, quando as pessoas elas não têm acesso ao conhecimento, sabe, tudo fica tão vago e às vezes até a pessoa se perde, porque numa dessas que você não fosse procurar ajuda ou procurar entender, analisar o que estava acontecendo com você, só Deus sabe que seria sido, não. É verdade da mesmo. Da forma que você que passou tá explicando pra gente, a gente não consegue ter noção do quanto ruim foi. Sério, mas parece um pesadelo. Eu digo que esse e-book, ele nasceu, né, não sendo só um e-book, ele é um manual para a vida real. Então ele cabe no seu celular. Você vai adquirir ele por R$ 9,99 e vai ter sempre ali no seu celular, né, dentro da sua bolsa, porque quando principalmente, né, passa por aqueles calorões, a ansiedade, né, a dúvida, lembrar dos exames também, dos alimentos que nutrem realmente o nosso corpo, né, do ponto de equilíbrio que existe dentro da gente. Então ele é um manual para carregar no celular para quando você estiver no trem, no metrô, no ônibus, você abre lá, você começa a se entender e se reencontrar dentro desse manual. E, gente, é importante dizer também que não é somente as pessoas que podem passar por esse processo, e sim você que é filha, você que é sobrinho, você que é esposo, ama sua esposa, às vezes ela nem ela sabe o que está acontecendo com ela, ó, apresenta para ela, por favor, cuide, né, se trate, né, e é muito importante. Isso assim, ó, eu digo que ter os homens ao nosso lado, ter as mulheres, né, no lado dos homens, é mais do que uma forma, né, de unir as pessoas, né? Eu acho que o e-book ele vem com um nome que é o Transição, que é a transição do quê? Daquilo que você achava que você era para se tornar realmente quem você veio para se tornar. Então, eu não venho de jeito nenhum pedir dinheiro, eu venho pedir ajuda, né, para que esse manual chegue a quem realmente precisa, seja sua mãe,
seja seu pai, seja seu irmão, seja sua tia, seja sua sobrinha. Por quê? Porque esse manual, ele traz entendimento, principalmente conhecimento de como o nosso corpo realmente funciona. Então, ele vem... Isso, então ele vem realmente para mostrar isso. Lógico, né? Fiz ele assim, com carinho demais, porque eu tive que sentar na frente do computador e trazer essa emoção também do que eu passei e venho passando esses meses para falar sobre isso, né? Porque é como você falou antes, só quem realmente passa pelo propósito entende, né? Pelo processo todo, você vai entendendo, se aprofundando e você vai encontrando o seu propósito. E eu vejo que eu sempre procurei, durante a minha vida inteira, principalmente me entender. Então, eu faço um convite para as pessoas que estão ouvindo, se questione, olhe com atenção, procure conhecimentos, procure entender. Por quê? Porque sempre é bom nós estarmos assim, eu sei disso, mas eu posso melhorar e saber um pouco mais. Sim. Porque tem muito conhecimento que a gente pode ter junto de nós todos os dias. Verdade. Lembrando também que, assim, né, a Annalise, ela passou por um processo, né? De repente, o seu organismo já estava te dando sinais, né? Talvez você não tenha percebido, porque, na verdade, com tanta rotina que você tinha, tantos afazeres, responsabilidades, às vezes a gente não nota. Então, as pessoas que tiverem acesso a esse book, pode estar tendo acesso a se privar para que não venha chegar no grau que chegou contigo. É isso? Isso mesmo. Até porque, assim, estudos, né, científicos revelam que o climatério, ele começa ali pelos 45, 46 anos. Só que 10 anos antes, ele já começa a dar sinais. Então, sudorese excessiva, taquicardia, tremedeira, choro, né, que às vezes vem angústia. Lá do fundo da tua alma, uma angústia. Você não sabe nem porque tá chorando. Isso já aconteceu não comigo, sabe nem gente. Tá chorando. Isso já aconteceu não, isso também aconteceu. Eu parar e analisar por que, eu juro que você vai dizer por que eu tô assim. Você sabe, e não tinha motivo. Tá tudo bem, minha casa tá bem, meu casamento tá bem, não tá faltando nada. E eu ficar com angústia, vontade de chorar, e eu ficar me analisando o porquê que eu tô assim. Porque o motivo mesmo você não vê. Então, e aí é que tá, são o quê? Isso é um processo químico do seu corpo, né? São seus hormônios que estão trabalhando e que muitas vezes eles não vão trazer um entendimento para você, porque ele precisa colocar para fora aquilo que muitas vezes a gente fica durante muito tempo segurando. Então, esse choro que vem espontâneo, que muitas vezes a gente assim, tô no meio de uma reunião, vou começar a chorar aqui, levanta, vou lá pro banheiro correndo e depois eu volto. Gente, entendeu? Não sabe nem porquê, gente. Mas no e-book ali vai ter o porquê. As pessoas vão entender que é muito mais do que somente hormonal. É todo um processo químico do seu corpo e também da sua mente. Maravilha. Eu vou desligar você e já vou correndo lá, meu amor. Já vou correndo lá porque eu tenho que ter o meu, tá? Mas, Annalise, eu queria que você falou de pessoas, já pra gente finalizar aqui, você falou de pessoas que esteve ao seu lado neste momento e a gente sabe o quanto é importante a gente estar rodeada de pessoas que nos apoiam, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem para pessoas, né, que passam às vezes por esse problema que você passou, né? E que não se entende e que tem ali pessoas também ao redor delas e não sabem o que fazer. Eu queria que você deixasse um recadinho para as pessoas. Eu gostaria de falar para as pessoas que estão, né, ouvindo, que tudo a gente consegue resolver. Tudo. Desde um problema de saúde, desde um problema de saúde mental, de um problema de trabalho, de um problema de amizade. Tudo a gente consegue resolver. O que a gente não consegue resolver é que o tempo passa. E que muitas vezes nós estamos tão no automático que nós deixamos de valorizar principalmente as pessoas que estão ao nosso redor. Porque se eu estou hoje aqui dando uma entrevista para você, é porque você estava no meu lado e me deu a mão.
Daí você vai dizer assim, poxa, Analice, mas você conhece tanta gente? Daí eu falo, eu conheço, mas elas não me conhecem. E agora elas vão ter que conhecer uma outra mulher. Por quê? Porque depois dessa transição, né, nós começamos a olhar realmente para o que importa e para as pessoas que importam você ter no seu lado. E o universo, ele age assim. Então, assim, não foi à toa que nós nos falamos e eu estou ainda no meu processo. Não, eu acredito no propósito. Nós nos falamos e vamos aí... Tudo tem um propósito. Isso a gente conversou há, 3 anos atrás? Mais ou menos isso. Verdade, mais ou menos isso. Então, assim, é um chamado de uma mulher, entendeu? Que já passou muitos desafios na vida e que sabe que ainda terão muitos desafios, mas que hoje é grata. Então eu faço um convite para as pessoas que até pelo momento mais difícil que elas estejam passando, agradeça. Porque muitas vezes esse momento difícil que você está passando é o que vai te libertar de um outro processo. Verdade. Então essa comunicação, ela precisa ser interna, atingir as pessoas realmente e elas se questionarem: quem sou eu? E o que eu vim fazer nesse mundo? Verdade. Gente, olha só, em relação ao e-book, isso é muito importante, tá? Para você que vai estar vendo tanto na TV também, quanto na rádio também, porque eu vou ampliar o máximo possível para que chegue mais e mais pessoas, tá bom? Eu vou deixar o link de onde você encontra o e-book, né? Que é o site, né, Analice? Isso, é o site da Eduz, é uma plataforma, direto a pessoa entra direto também pelo Instagram, né, no @AnaliceNicolau, e outra, é R$ 9,90 que você poderia estar gastando aí com outras coisas. Gente, sabe? E fora que você veja a falta de conhecimento, o que faz pro ser humano, né, gente? Porque com a vida não se brinca, né, gente? Você imagina, você tá passando, você tá começando a passar por essa situação qual você não entende, você vai pagar R$ 9,99, isso aqui não é propaganda não, meu amor, não é marketing, isso aqui é vida, né? É vida. E aí você vai comprar o qual você pode passar, se analisar e se cuidar antes do que mais pra frente aí, Deus o livre guarde, você tem que gastar com um monte de remédio, né, absurdos, né, e talvez não tenha nenhum mesmo tratamento que esse e-book vai trazer pra nós, né, Analice? Isso mesmo, tá certíssimo, porque assim, eu preferiria, lógico, né, a gente vai, Analice, mas como que você não viu isso antes? Porque eu estava trabalhando, focada no trabalho, eu nem olhei pra mim. Então, agora eu estou tendo a oportunidade de chegar e falar, eu passei e estou passando por esse processo e quero alertar outras mulheres para que elas tenham esse conhecimento também. Porque não adianta você ficar com um conhecimento só para você, isso é egoísmo. Agora, quando você tem esse conhecimento e você pode transformar isso num motivo, num propósito muito maior, que é o quê? Chegar ao máximo de pessoas e ajudá-las a trazer esse entendimento. Eu chamo isso de até um ato de bondade, porque você poderia muito bem olhar para a sua vida, continuar seguindo em frente, né, com o conhecimento que você adquiriu em relação a esse problema, e não olhar para as pessoas. E o qual você sabe que, gente, a gente está falando de uma mulher que trabalha no meio da comunicação, né? De uma mulher que é jornalista, tem várias funções ao mesmo tempo, gosta de estudar, e ela não sabia. E nem ela sabia, gente. Então, quantas pessoas leigas... Não, você está entendendo? Se a gente se aprofundar, a gente vai ver quantas pessoas não têm acesso a esse material, não têm acesso a esse conhecimento, né? Mesmo que elas estejam assim, sabe, trabalhando como analista, no meio jornalístico, tem que saber das coisas, tem que estudar. Gente, ela trabalha com comunicação e nem ela sabia. Então você imagina quantas pessoas leigas em relação ao assunto não tem por aí? Sim. E assim, a gente, é isso que eu falei antes, nós achamos que sabemos tudo. Aí é que está o grande problema da sociedade. Quando nós começamos a falar assim, peraí, será que eu sei tudo?
questionar, não é nem questionar o outro, é se questionar. Mas por que eu estou pensando nisso? Por que eu estou falando isso? Por que eu estou agindo dessa forma? Então é um convite para você passar por essa transição, né? Mas ouvindo a sua alma, não ouvindo o que está fora, ouvindo realmente a sua essência. É uma forma de se precaver, né, gente? Vamos falar até 100% dessa forma. Se precaver, né, para que isso não venha acontecer com você. Se por acaso você se deparar com essa situação, você já saiba, né, o caminho ou como lidar com isso, que é importantíssimo, né? Então a gente sabe que a nossa saúde realmente ela não tem valor, né? Mas porém você vai poder adquirir esse conhecimento do e-book da Analice Nicolau, certo? Eu vou deixar tudo aqui na descrição, vou deixar também o Instagram da Analice, vou deixar também o link, tá, do site qual você encontra esse e-book. Por apenas R$ 9,99 você vai ter, assim, você vai se poupar de passar por tudo isso aí que infelizmente ela teve que passar. Acredito que até no propósito, né, meu amor? Minha amiga, eu sinto muito por tudo que você passou, mas foi necessário para que você chegasse até aqui. Para poder alertar outras mulheres. Alguém tinha que passar pelo processo. Por favor. Analice, eu agradeço desde já. Pra mim é muito bom falar contigo, tá? Me sinto muito honrada de falar contigo, tá? De mais uma vez a gente tá podendo conversar, né? E nesse momento tão importante, então, eu fazendo o meio dessa comunicação para que venha chegar em mais pessoas, né? Tudo isso que aconteceu com você, um pouco da sua história, né, em relação a esse problema de saúde que você enfrentou, para que a gente possa precaver com que mais pessoas não venham passar por isso, porque elas vão ter acesso ao e-book. E eu agradeço por ser um canal de comunicação, né, trazendo você para poder entrevistar. Eu agradeço muito, muito, muito pela oportunidade que você também está me dando, né, porque muitas vezes nós vivemos em bolhas, né, e não chegamos realmente aonde nós devemos chegar. E eu acho que, como nós falamos, isso tem um propósito muito maior, e esse propósito nós já estamos aqui falando sobre ele. Então, quando alguém me fala assim, Deus tem um propósito maior para você, tem. Então, é esse o propósito, se entregue ao processo, mas antes de se entregar ao processo, tenha o conhecimento, porque eu sabia aonde que a minha mente ia me levar, eu sabia como eu sou reprogramadora mental também, como eu deveria reprogramar a minha mente para passar por esse processo e não sofrer tanto, para que fosse rápido, entendeu? Para que eu não ficasse um ano esperando para que os meus hormônios todos estivessem em equilíbrio, não. Quanto mais rápido eu puder fazer isso para acelerar esse processo e poder trazer conhecimento para as pessoas, é para isso que eu vim. Então, hoje eu entendo isso perfeitamente. Agradeço muito, 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 muito para todas as pessoas que estão ouvindo, e fica aqui o convite. O Transição, ele foi feito com amor, carinho e muito conhecimento para chegar à sua mão de uma forma simples, de uma forma de uma comunicação, vamos dizer, assertiva, para que você leia aquilo e identifique dentro de cada frase o que você realmente está passando. Então, vem esse convite para as pessoas estarem aí adquirindo o e-book. Tá bom, meu amor? Obrigada. Eu vou pegar o meu já hoje, minha filha, porque eu comecei a me identificar com certas coisas aí. Gente, acredito que isso vai acontecer com muita gente, tá? Eu agradeço pela sua participação novamente, Analice, um amor de pessoa, sabe? Sou muito grata a Deus por sua vida, muito obrigada por tudo que você tem passado pra gente, tá? Pela forma qual você vê o ser humano realmente se importando com outras pessoas. Eu acho que esse aí é o seu chamado, posso até te chamar de canal de bênção para nossas vidas. Obrigada. Tá? E, gente, é isso. Para quem estava escutando aí, né, essa é a Analice Nicolau, né, o qual a gente falou um pouquinho aqui da trajetória dela. Se você ir lá no portal do Digital Total, você também vai ver uma pequena matéria em relação a ela, tá? Vou deixar na descrição o site o qual você pode aí adquirir o seu e-book, e também as redes sociais, fácil acompanhar ela também no Instagram, tá? @Analice Nicolau, correto? É isso aí. Obrigada, meu amor. Beijo. Obrigado por... Beijo, Analice. Beijão. Tchau, tchau.